Oi, a nossa aula agora é a continuação da aula sobre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Eu coloquei lá no título esféricas também, né? E só que nós vamos falar das cilíndricas. Eu não tinha colocado no título antes, eu só vou procurar o número que eu coloquei. Foi 2. Então vamos para coordenadas 3. Depois de falar das polares, vamos falar das coordenadas cilíndricas, como número 3. Aqui. A coordenada cilíndrica, eu acho que ela responde a uma pergunta que o aluno atento já deve ter feito, sabe? Que é, se as coordenadas polares só trabalham no plano, como é que nós vamos fazer para trabalhar com o espaço, né, em 3D? Quem faz isso são as coordenadas cilíndricas. Por que cilíndricas? Que é como se a gente estivesse colocando o plano cartesiano tridimensional para posicionar um ponto dentro de um cilindro. Daí o nome cilíndrico. Assim como as coordenadas cartesianas são chamadas também de coordenadas retangulares. Então aqui, ó, vamos definir as coordenadas cilíndricas, né? Dado um sistema cartesiano ortogonal, um sistema retangular ortogonal, o cartesiano é melhor para a gente, nós estamos acostumados a falar, né? Cartesiano. Ele já é ortogonal, então eu não vou escrever, mas eu vou colocar que ele vai ter 3 dimensões, ó. Tridimensional. Então nós vamos trabalhar com as variáveis y, x, y, z, né? Na ordem O, x, y, z, aqui, seja P, vamos colocar. Olha, o que eu vou colocar aqui é importante já para você ter uma ideia. No desenho, P é igual a x, y, z. E vamos definir um P' nessa coordenada que nós vamos desenhar, do tipo x, y, 0. O z vale 0. De tal forma que ele seja igual ao que nós já conhecemos, que é a coordenada polar, ρ, θ e z, nesse caso, né? Eu não vou, esse igual aqui, ó, eu não vou colocar o z agora não, vou colocar só assim, e a gente coloca o z depois, tá? Aí a gente pode colocar aqui um ponto e vírgula. As coordenadas polares, então, as coordenadas vou tirar essa vírgula para melhorar, sejam P e P' as coordenadas polares. Pronto, assim fica melhor definido, não preciso apagar muita coisa, tá? Então, se nós fizermos P, ρ, que nós já conhecemos, θ, que nós conhecemos, e acrescentarmos o z do jeito que ele é, como distância mesmo, ou seja, como cota, esse ponto é dito ou chamado, dito é meio antigo, mas eu gosto de falar, é dito ponto das coordenadas cilíndricas. O
desenho vai representar essa definição aqui. O esquema vai representar essa definição. Então eu tenho um sistema ortogonal cartesiano. O que vamos fazer aqui? De vez em quando eu perco essa representação aqui como saída aqui dessa estrutura aqui, ó. Não estou conseguindo sair daqui. Você espera um pouco aí, vai aguentando para não ter que recomeçar a aula, porque nesse sistema que eu trabalho, que eu achei, é meio difícil recomeçar. Eu teria que fazer uma edição e demora muito. Mas vamos lá então, agora você vai aprendendo um pouquinho sobre isso. Vamos fazer então um sistema aqui com Z, né? Vamos chamar aqui um X. Isso aqui já é por definição, você sabe. E aqui um Y. Então, veja bem o que nós vamos fazer aqui. É bom que você entenda. Vamos pegar, então, um ponto. Associar aqui, ó. Pegar esse ponto P aqui. Lembra do ponto P da coordenada polar? Eu vou chamar de P', tá? Então, esse aqui, ó, é o ρ que nós vimos lá. É a distância em relação a P. Você deve estar lembrado disso. Ora, isso aqui, então, é o θ. E aqui, o x é o eixo polar. Foi a mesma coisa que nós fizemos para coordenadas polares na transformação lá, né? Que você deve estar lembrado. Subindo aqui, pegar esse aqui como ponto P, ele está associado. Se eu me desculpar o desenho, de vez em quando eu tremo mais, já sou uma pessoa idosa. Esse P aqui é aquele P que nós falamos, ó, ρ, θ e Z. E aqui embaixo esse P'. Mas esse P' vai nos ajudar muito no raciocínio aqui, ó. Por quê? O importante é você enxergar isso, esse esquema, e enxergar esse esquema fundamental para você compreender o que nós estamos fazendo. Ó, esse P que chega aqui, esse ρ, é a distância. Tá? Esse P' é a coordenada polar. Esse X, eu vou até colocar aqui na frente, ó, o A. E aqui a origem O. E agora você com certeza se lembrou das coordenadas polares, inclusive o θ aqui, né, que é aqui definido. Então isso aqui é coordenada polar, só que ao invés de eu utilizar o eixo vertical, eu utilizei os eixos horizontais, né, do X e do Y, como está aqui. E o Z aparece, né, como apareceu ali. O que nós vamos tirar daqui? Informações em funções da trigonometria. Então nós temos daqui o quê? Qualquer coisa faz o desenho aí no seu caderno para seguir. Temos que, primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, e que é importante que se perceba nessa situação que a gente está olhando aqui, é que o ρ, ele é a hipotenusa desse triângulo que eu estou marcando em vermelho aqui, tá vendo? Esse triângulo vermelho aqui, o ρ é a hipotenusa dele. Se o ρ é a hipotenusa, isso significa que, ó, eu vou representar aqui o y em azul. Esse y aqui, ó, o paralelo ao y está aqui em azul. Tá vendo? O paralelo a y está aqui em azul. Representar o y em azul. Então. Dessa forma, o que eu tenho? Que o ρ é o x ao quadrado, que é o cateto do triângulo retângulo, que é um pouco mais difícil de ver, porque nós estamos acostumados a representar o triângulo retângulo na vertical, né? Mas olha só,
para representar esse triângulo retângulo aqui, ó, vou fazer assim, ó. Aí você vai ver que ele está deitado, tá vendo? O triângulo retângulo ali está deitado. Por isso, né, vou fazer esse, ali ele é retângulo lá, ele também é retângulo aqui, ó, em relação ao eixo. Tá vendo? Então, aí nós temos então essa hipotenusa. O ρ é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O conceito simples de cosseno, veja que nós só temos um ângulo, θ. Ó, o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, o cateto adjacente é o x, sobre a hipotenusa é ρ. Observa isso. Vamos pegar o seno. Quem que é o seno de θ? Seno de θ é cateto oposto, que é o y, que está em azul aqui, ó. Sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o ρ. Que nós já temos o valor dele ali em cima. E o tangente de θ? A tangente de θ é igual a cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, x. Ora, daqui, vamos tirar o que nos interessa, que são os valores de x e y, para transformar as coordenadas cilíndricas em coordenadas cartesianas. Ó. O x vai ser igual ao cosseno de θ vezes ρ. Está aqui. E o y é igual ao seno de θ vezes ρ, como nós fizemos aqui. E o y é dado, desculpa, o z é dado. O z é a terceira coordenada, que é a cota. O que eu não posso esquecer é que esse ρ tem valor algébrico aqui. Então eu posso achar o ângulo. Compreende? Então, feito isso aqui, nós temos tudo que nós precisamos sobre as coordenadas cilíndricas para podermos transformar em coordenadas cartesianas, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar as coordenadas cartesianas. Vou chamar aqui de exemplo 1. Então, dado P, eu vou colocar aqui x, y, z. Vai falar, para eu trabalhar com coordenadas polares, tem que ser no plano, né? Você não pode esquecer disso, tá? Esse P, y, z, vamos pegar coisas simples, porque a ideia aqui, ó, não é ficar fazendo conta, que você aprenda, né? 1, 1 e 1. Vamos transformar, dado P aqui, né? Vamos transformar em coordenadas cilíndricas. Todo momento que você estiver trabalhando, organização é fundamental. Você vai errar por falta de atenção. Eu sou mestre em errar por falta de atenção. Todo mundo é. Por vários motivos. Ou porque não sabe direito, ou porque sabe e já desconsidera coisas simples, e assim por diante, tá? Então veja bem, transformar em coordenadas cilíndricas. Vamos organizar o nosso raciocínio. Então toda vez que eu for fazer um problema, resolver o problema, vamos escrever a solução dele e discriminar os dados. Ó, o x foi dado, né? Então na solução, o que é uma coordenada cilíndrica? Ela é ρ, θ e z. Observa que o z já foi dado. Ora, vamos então do mais simples. Z foi dado, é igual a 1. Olha o x, y, z aqui em cima. Parte do exercício está resolvido. Ρ, o que ele é? Nós já vimos que ele é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho x, ó, x é 1. Foi dado. Mais o y ao quadrado, 1. Foi dado. Isso aqui vai dar raiz de 1 mais 1, que vai dar raiz de 2.
Então o ρ eu já tenho. Falta então achar o ângulo. Olha, para achar o ângulo, eu posso aplicar qualquer um dos ângulos. Ou posso aplicar cosseno, ou posso aplicar seno. Cosseno é x sobre ρ. O valor é o mesmo. Então vamos fazer, ó, cosseno de θ é x sobre ρ. Ρ eu já calculei, não preciso nem representar aqui de novo. Mas eu quero o ângulo. θ para colocar lá. Ele é igual ao cosseno a menos 1, ou seja, o arco seno, de x sobre ρ. X é 1, nós vimos lá. E ρ nós calculamos, é raiz de 2. Então, eu posso colocar na calculadora, ou eu posso trabalhar um pouco mais, colocar assim, ó, cosseno de menos 1. Raiz de 2 no denominador não é legal, então nós multiplicamos por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Vou colocar aqui, ó. Vamos multiplicar isso, somente aquela parte ali. Multiplicar isso por 1. 1, raiz de 2 sobre raiz de 2, não altera. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então eu tenho cosseno de raiz de 2 sobre 2. É o cosseno, na verdade, é o cosseno a menos 1, né? Não é o cosseno em si. Ora, isso vai gerar, obviamente, não sei se vocês lembram disso, ó, isso é o né, o cosseno a menos 1. Raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. O ângulo já vai ser dado, né? Se você lembra, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, esse 45 graus também pode ser dado de forma mais elegante, π sobre 4. Portanto, ó, ρ vai ser, ρ não, P, né? Ρ vai ser, P vai ser igual a ρ, que é a raiz de 2, θ, que nós já vimos, ou é 45, ou é π sobre 4, vírgula z, que é 1. Então essa é a resposta. E nós transformamos as coordenadas cartesianas em coordenadas polares, né? Exercícios fazendo o contrário, nós faremos também, tá? Você pode, obviamente, se você achar melhor, colocar igual assim, raiz de 2, 45 graus, porque algumas vezes o 45 graus fica até mais adequado nas coordenadas esféricas que nós vamos ver aqui para frente. Então aqui é apenas um exemplo, depois a gente vai voltar com exemplos em coordenadas, transformar coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas nos mesmos exemplos, né? Então vamos agora passar e trabalhar com as coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, o nome já fala. Nós queremos identificar um ponto como se ele estivesse dentro de uma esfera. E também, ora, se é uma esfera, evidentemente que ele está em 3 dimensões, né? Então, nós vamos definir as coordenadas esféricas, né, como um sistema de coordenadas, um sistema de referências ou de coordenadas, em que se localiza o ponto qualquer no espaço esférico. Basicamente é isso. E a melhor maneira de trabalhar com ele é desenhá-lo dentro de um sistema de coordenada cartesiana. Eu posso colocar aqui permite já direto, que localiza um ponto no espaço esférico. Eu já repito, se eu falo espaço esférico, eu estou falando em 3 dimensões, né? Então vamos representar não a esfera, porque é complicado, né, desenhar uma esfera aqui, ainda mais com a dificuldade de escrever na tela.
mas considerar o mesmo espaço tridimensional que nós, vamos dizer assim, o que nós podemos trabalhar com uma certa tranquilidade. Ó, vamos fazer então o Z, o X, e vamos utilizar também as coordenadas polares. Você não se esqueça de que as coordenadas cilíndricas são as coordenadas polares com o Z, ou seja, em 3 dimensões, né? Y, X e Z. Vamos representar um ponto qualquer, assim como nós fizemos outrora ali em cima. Vou representar aqui, ó. Esse ponto aqui também vai ser o P', não o P. Eu estou representando o P' primeiro, para facilitar aqui, tá? Mais isso. Olha, esse ponto então, nós já vamos colocar em relação à origem, a distância dele em relação à origem, que é exatamente o ρ. Então, esse aqui vai ser o θ. E agora você já percebeu que nós estamos representando as coordenadas polares, ok? Feito isso, nós vamos para 3 dimensões. E quando a representação é em 3 dimensões, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, um vetor, né? Esse aqui, na verdade é um vetor, mas esse aqui nós vamos chamar de R. E esse R, que está aqui, por exemplo, ele também vai designar um ângulo. E nós vamos chamar esse ângulo de φ. Φ não ficou muito bom, não. Vou fazer um φ melhor aqui. Isso. Não ficou muito bom também não, mas tá bom. Tá melhor, né? Então, nesse caso, vamos colocar esse ponto aqui. Nós temos o R e nós temos o ρ. O ρ agora não ficou muito bem caracterizado devido a essa linha. Então, eu vou colocar o ρ aqui, ó, para você enxergar melhor. Com isso que nós temos aqui, a gente tem suficiente para trabalhar bem algumas ideias matemáticas. Então, esse é o ponto P que me interessa e ele vai ser definido por R, óbvio, que é a distância, por θ. Aí você vai falar, então o ρ agora faz sentido, né? Porque eu tenho θ, eu posso associar com o ρ. E pelo φ. Nesse caso agora eu tenho 2 ângulos, ó. Tem 2 ângulos para analisar, enquanto que lá nas coordenadas cilíndricas eu tenho 2 distâncias, o ρ e o z, e aqui agora eu tenho 2 ângulos, que é o θ e o φ. Muito importante que você enxergue quem é o θ e quem é o φ e a ordem que ele está colocado. O φ é o ângulo entre o R e o Z. É importante enxergar isso, tá? Muito importante. Porque isso varia. Essa notação que eu estou usando aqui chama notação americana. Algumas pessoas preferem, em alguns livros, notações diferentes. Então, ocorre uma inversão entre o θ e o φ, tá? Mas no caso é importante você saber quem é quem aqui. Olha, de acordo com isso, né, observa que eu posso escrever aqui, ó, R é uma distância. Posso escrever dessa forma. R, ele é a distância entre quem? Está aqui. Quem que ele determina a distância? Esse R. Da onde que ele vai? Ele vai de 0, que está aqui, que a gente viu, até P. Assim como ρ também pode ser escrito como uma distância que vai de 0 até P', como nós vimos aqui. O que você não pode esquecer? Ó, eu vou chamar a atenção disso, os livros não costumam escrever isso, mas RP são hipotenusas de triângulos retângulos. E se você pensar no R como um vetor, a cota de um vetor, R, por exemplo, nós já sabemos que a cota dele
é a raiz quadrada do somatório das suas componentes. Ó. Então eu não preciso mostrar isso nem aqui. Nós já fizemos isso na outra aula, mas daria para mostrar com os dados que nós vamos colocar aqui, tá? De acordo com isso, vamos entender mais relações matemáticas aqui importantes. Ó. Quem é o cosseno de φ? Todo cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, o cateto adjacente de φ é Z. E quem que é a hipotenusa? R. De qual triângulo retângulo? Desse aqui, ó. Tá? Daquele ali. Ora, daqui nós podemos então achar Z, se nos interessar. Ele é R vezes cosseno de φ. Então, esse aqui foi o mais fácil que a gente encontrou. Porque nós vamos trabalhar para identificar x, y, z. Começamos com o z. Tá? Ora, das outras distâncias, nós podemos continuar tirando informações. Ó. Quem é o seno de φ? Seno de φ vai ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, olha aqui em cima. Esse cateto oposto aqui é essa distância aqui, ó. Vou colocar de outra cor, vamos lá. Amarelo, ó, essa distância aqui. Que teoricamente teria que ser a mesma aqui, tá? Não tá aparecendo não, mas é a pelinha. Tá certo? Vamos ver se eu melhoro aqui em cima para dar uma visualização melhor aqui. Nossa, mesmo assim não pareceu tão arrumadinho, mas tá bom. Então vamos lá. Olha, de acordo com isso, então, se ele é OP linha, o Z, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre quem que vai ser aqui? Sobre o R, ó. OP linha, importante, esqueci do linha ali. Ora, mas esse OP linha, se você for ver, ele é o ρ. Então é ρ sobre R, que nós temos ali. Olha, daqui nós tiramos o valor do ρ, que é a distância OP' ali embaixo. E nós multiplicamos, ó, o R pelo seno de φ. Ok? Bem, com isso em mente, nós continuamos o nosso raciocínio. Daqui, nós podemos já definir o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas o cateto adjacente é o x e a hipotenusa é o ρ. Já de cara. Ó, vamos ver aqui. Aqui embaixo, ó. Como nós falamos, aqui, ó. Esse aqui é o y. Esse aqui é o x, ó. Outra cor, né? Vamos para esse roxo aqui, ó. Ó. Esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é a hipotenusa. O desenho não ajudou tanto, né? Mas tá bom. De qualquer modo, vendo isso, a gente volta aqui e aplica os valores. Olha, que valores que eu vou aplicar? Eu tenho aqui, ó, que x é igual a ρ vezes cosseno de θ. Então eu tenho que x é igual a... Quem é ρ? R seno de φ. Aqui, ó. Vezes cosseno de θ. Ok? Então aqui nós achamos o valor de x para fazer e para colocar nas transformações. Faltando y. Vamos atrás do y. Olha, quem que é o y? Vou pegar o y em função do seno de θ,
que é o cateto oposto. Mas o que é o cateto oposto lá? Nós vimos. É o y sobre quem? Sobre ρ. Isso aqui vai implicar em que? Em relação a isso? Que y é igual a ρ seno de θ. Lembrando que ρ ali em cima é r seno de φ. Então, nós chegamos à conclusão que y é igual a ρ, que é r seno de φ, que multiplica seno de θ. Nesse caso, achamos o valor do y. E, dessa forma, nós conseguimos fechar essa relação de x, y, z com as coordenadas esféricas. Tá? Também nós podemos juntar mais aqui algumas conclusões, que é importante, que é o seguinte, veja. Se r for menor que zero, vale o mesmo raciocínio que nós fizemos para as coordenadas polares lá. Se ele é menor que zero, então eu tenho o r, que isso aqui é a coordenada esférica, né? O θ e o φ, ele apresenta os ângulos simétricos que a gente costuma estudar lá na trigonometria. Então eu vou somar π mais θ, se for negativo, mas raramente a gente trabalha com isso a não ser para exercício, ou π menos φ, dessa forma, né? Ora, outra coisa importante aqui, ó, eu vou colocar aqui como observação, bem importante, é o seguinte, ó, como nós temos ρ é igual a r seno de φ, observe que isso implica que ρ e r têm o mesmo sinal. Por que eles têm o mesmo sinal? Porque o sinal de um interfere no outro. Então, ou ambos são positivos, ou ambos são negativos. Ó. Se ρ for negativo, ele transforma tudo isso aqui em negativo. Né? Então, o R também fica negativo. Okay? Daqui, nós podemos tirar mais informações, por exemplo, que nós já falamos lá, mas eu posso pegar e elevar ρ ao quadrado, e daqui tirar R ao quadrado, seno ao quadrado de φ, por exemplo. Outra coisa, quem mais que é ρ ao quadrado? Ρ ao quadrado nós já aprendemos lá nas coordenadas polares. Ele é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui já te permite calcular aquilo que nós fizemos lá em cima da norma do vetor, né? Que é relativo ao valor de r, que é igual a raiz quadrada de x mais y mais z. Então aqui, ó. Só que nós não precisamos gastar um tempo aqui, porque lá na aula de vetores nós trabalhamos isso, né? Nós fizemos essa demonstração. Ora, de acordo com isso, eu posso então definir que seno, aqui brincando um pouquinho de álgebra, né? Seno de φ é ρ sobre r. Daí, o que a gente faz? Quem que é ρ? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E brincando um pouquinho, quem que é r? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Esse é um ponto. Daqui nós podemos tirar também, ó, cosseno de φ. Mas quem que é o cosseno de φ? O cosseno de φ é z sobre r.
isso vai implicar em quê? Em z dividido por r, que nós já sabemos o que é. Aqui só brincando de álgebra, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos de novo. Então falta fazer o quê? Seno de θ e cosseno de θ, que nós fizemos ali para o φ, vamos fazer para o θ, essa brincadeira algébrica. Seno de θ, nós já vimos, é y sobre ρ. Ora, o que é isso? Y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E, finalmente, o cosseno de θ. Lembra que são dois ângulos aqui, né? Cosseno de θ é x sobre ρ, né? Que ρ é a hipotenusa lá. Então vai ser x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então nós finalizamos aqui, por exemplo, não por exemplo, nós vamos finalizar com um exemplo, eu vou chamar aqui de exemplo 2. Nós vamos transformar nesse exemplo 2, dado o ponto P, x, y, z, igual a 238. Não faz sentido trabalhar com números grandes, né? Que a gente sabe, pela maneira de estar representado nas coordenadas retangulares, vamos transformar em coordenadas esféricas. Transformar o ponto P, né? Já direto em coordenadas esféricas. Essas brincadeiras algébricas são essenciais que você saiba para o futuro. Você não passar aperto em outras disciplinas, né? Além dessa, claro. Então vamos lá para a solução disso. Solução não é complicada. Nós temos a seguinte informação. Nós temos que P nas esféricas ele é R, θ e φ. Essa ordem. Nós não temos nenhum desses ângulos, mas nós temos os valores de x, y, z. No entanto, o valor de R ele é o somatório de x, y, z ao quadrado, a raiz quadrada dessa soma. Ora, nós teremos então 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado, raiz quadrada disso. Então R, o nosso primeiro ponto, né, de análise aqui, vai ser 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 8 ao quadrado é 64. 64 mais 9 dá 73. 73 mais 4 dá 77. Então, raiz de 77. 77 é divisível por 11, né? Não dá para fatorar aqui, então vamos deixar do que está. E agora a gente vai então utilizar o que a gente tiver para poder achar o ângulo. Θ, por exemplo, você pode usar cosseno, seno, mas podemos usar algo mais simples. Ó. A tangente a menos 1 de y sobre x. Olha, isso vai dar tangente a menos 1 de y vale 3, já foi dado lá, e x vale 2. Tangente a menos 1 de meio. Aí você vai olhar na calculadora, para transformar em ângulo, então vai dar, você vai fazer na calculadora isso, eu já fiz aqui, ó, dá 56,31 graus. E por que eu vou manter graus, né? Porque isso aqui para passar para π é meio trabalhoso, então é melhor ficar assim. E o φ, como é que eu posso achar o φ? Eu tenho lá como achar o φ em função de seno, em função de cosseno, eu vou usar o cosseno. Então o cosseno a menos 1, né, vai ser igual a z, nós temos o valor de z, sobre
o valor de R. Nós temos o valor de R, que é a raiz de 77. Então, nós vamos ter cosseno a menos 1 de Z, que é 8, dividido por raiz quadrada de 77. A outra aula lá eu tive que fazer as contas na calculadora, isso aqui eu já deixei pronto aqui na minha frente. Isso vai dar aqui aproximadamente 24,26 graus. Portanto, qual que é a resposta? Nas coordenadas polares, nós vamos ter R, raiz de 77, vírgula, θ, por isso que eu falo que não havia necessidade de colocar na forma de π, né, de radianos, e φ, que é 24,26 nessa ordem. E fechamos aqui esse exemplo, né, especificamente para a transformação, no caso de coordenadas cartesianas, em coordenadas polares. Agora nós vamos fazer exemplos específicos, não específico, mas juntando o que a gente puder em relação às coordenadas esféricas e às coordenadas polares. E essas transformações desses exemplos a gente vai utilizar aqui para tipo dar uma revisão, vamos dizer assim, da matéria, né? Disso que a gente falou, né? Vamos pegar aqui essa relação, então, através de exemplos. Vou colocar aqui número 5, relação ou transformação entre as coordenadas Você pode perguntar assim, por que não está colocando as polares? Porque elas são bidimensionais, né? Tá mais restrito. Aí você pode achar as coordenadas retangulares e transformar em polares depois, quando for bidimensional. Senão vai ficar faltando, né? Vai ser incompleta a transformação, né? Das coordenadas cartesianas, né? A relação, ou retangulares, na ordem que nós estudamos, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Olha, feito isso aqui, vamos para o exemplo 3, né? No exemplo 3, nós vamos apenas colocar aqui, ó, transformar nas coordenadas que se pede, né? Vamos falar dessa forma. Então, por exemplo, vamos determinar as coordenadas restantes, entre as que estão aqui no título, né? Determinar as coordenadas não dadas. E aí vamos colocar um tipo dela, por exemplo. Nesse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui, vamos colocar a coordenada retangular x, y, z. Assim que eu coloco x, y, z, evidentemente que você já sabe que eu estou falando das coordenadas polares, né? Por exemplo, que a gente já está falando sobre ela. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, por exemplo. Então vamos fazer a solução. Primeiramente, não tem nada, né? Qual que eu vou escolher primeiro? Vou começar com as cilíndricas. Para eu lembrar o que são coordenadas cilíndricas, eu vou caracterizar o ponto dela aqui, ó. Como é que é o ponto das coordenadas cilíndricas? Vai lembrar ρ, θ e z.
certo? Olha, Z eu já tenho, é 2. Θ eu não tenho, e nem Rho eu tenho. Só que o Rho, nós sabemos que ele é a hipotenusa do triângulo lá formado. Então ele é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, mas x e y eu tenho, foi dado pelos próprios dados da coordenada. Então eu vou ter 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha, 0 ao quadrado é 0, mais 1 ao quadrado, que é 1, é 1, raiz de 1 dá 1. Então, o Rho aqui deu 1. Então, nós já temos o Rho. O que vai faltar aqui? Faltar achar o θ. Olha, o θ eu posso usar tanto seno quanto cosseno. Vou usar o seno. O que é o θ? Seno de menos 1, ele é o y sobre o Rho, que vai ser igual a seno de menos 1. Quem é o y? O 1. Quem que é o Rho? É 1. Ora, o seno, o arquisseno de 1, ou seja, qual o ângulo que o valor de seno é 1? 90 graus, né? Que é igual a π sobre 2. Pode ficar bonitinho. Portanto, nas coordenadas cilíndricas, ela fica, os 0, 1 e 2 das coordenadas retangulares se transforma em P, em Rho, né, que é igual a 1. Em θ, vou colocar π sobre 2, que é bonitinho. E, finalmente, o valor de Z que já foi dado, 2. Aí nós temos as coordenadas polares. Vamos pegar agora e vamos fazer para as coordenadas esféricas. A esférica tem 2 ângulos, né? O θ nós já pegamos aqui. Então, nós já temos o θ, que é π sobre 2. Ora, o P, o ponto, ele é definido como R. Esse R aqui ficou parecendo um X, né? Não é bom, não. R, θ e φ. Θ nós já encontramos, é π sobre 2. R, nós já sabemos que é a raiz quadrada do somatório de x, y, z. Já foi dado lá. É bobagem se eu for tentar achar, a não ser quando é coordenadas cilíndricas para polar, aí eu associo, né, o Rho com o z. Mas aqui, ó, quem são esses valores, né? Quanto que vale cada um? Então nós temos aqui, ó, os valores de x, y, z são 0, 1, 2. Fácil memorizar. 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aí eu vou ter 1 mais 2, 3, raiz de 3. Tudo bem. O R foi encontrado. Encontrado o R, eu já tenho o θ, vou tentar achar o φ. Eu posso achar o φ utilizando seno, cosseno, já usamos seno lá em cima, né? Eu vou usar o cosseno aqui embaixo. Então, é o cosseno a menos 1 de Z sobre R. Basta voltar lá, né? No que nós já fizemos em cima. Então, vai ser o cosseno a menos 1 do φ do Z, que nós já temos o valor dele, que é 2, sobre o R, que nós encontramos, que é a raiz de 3. Que esse menos não está com cara de menos não, né? Então aqui nós vamos ter cosseno a menos 1 de 2 sobre raiz de 3, onde nós calculamos, usando a calculadora, 26,6 graus, né? Cosseno a menos 1, no caso, é o arquicosseno. Portanto, esse P vai ser igual a R, que nós calculamos, que é a raiz de 3, o θ, que nós calculamos lá em cima, que é π sobre 2, ou eu posso colocar 90, e não ficou muito bonito, né? Mas 26,6 graus o φ aqui, ó. E aí nós temos já o cálculo feito nesse exemplo 0, 1, 2. Nós podemos pegar um outro exemplo,
que vai ser dado para ver o que foi pedido, né? Então, por exemplo, se eu pegar um P aqui e esse P ele for, vamos colocar aqui para justificar, vamos colocar coordenadas cilíndricas, ρ, θ e 2. 2 é o Z, né? Tá aqui, bonitinho. Isso aqui vai ser igual a 2, eu botei o 2 aqui, mas não é isso, não esquece. Meu 2 parece um Z, né? Então eu botei aqui, ó, ρ é igual a 2, θ π sobre 4 e o Z igual a 3. Então agora nós vamos calcular que tipo de coordenada que nós vamos fazer aqui. Vamos começar com as cartesianas. Transformar tudo isso aí em x e y, já que z nós temos. Então nas coordenadas cartesianas eu vou ter px, yz, que a gente já está acostumado, mas nós já temos que z igual a 3. Já está mais fácil, né? Z igual a 3. Ora, o que nós fazemos aqui? Vamos achar o x. Como é que é o x na coordenada cartesiana? É ρ vezes cosseno do único ângulo que tem ali, que é o ângulo θ. O ρ, eu não tenho. Claro que eu tenho. Quem é ele? Foi dado, que eu não coloquei aqui embaixo, né? Mas o ρ aqui é 2. Então eu vou ter 2 vezes cosseno do θ. Quem é o θ? Π sobre 4. Quem é π sobre 4? 45. O que é 45? Raiz de 2 sobre 2. Que é um dos ângulos notáveis. Cortamos aqui. Então x é igual a raiz de 2. Achei o x, né? Nós temos que achar quem agora? O y. O y é igual a ρ vezes seno de θ. Vai ser bem simples, né? Ρ nós temos, que é 2. Seno de θ. Seno de π sobre 4, que é igual ao cosseno, né, do ângulo de 45. E vai dar 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, do mesmo jeito. Portanto, y vai ser igual a raiz de 2. Daqui, então, nós temos que esse P, em coordenadas polares, ele vai ser o ρ, desculpa, em coordenadas cartesianas, vai ser o x, o y e o z. O x é raiz de 2, o y é raiz de 2 e o z é 3. Esse a gente não precisou calcular. Então, finalizamos as coordenadas cartesianas. Vamos passar isso agora para coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, vamos relembrar que ela tem r, θ, nós já temos θ, e φ, nós não temos φ, e nós não temos r, mas nós temos o θ. Θ é π sobre 4. Θ já foi encontrado. Mas quem é o r? O r eu posso achar em função de x, y, z. Mas eu já tenho x, y, z que eu descobri ali. Ó. É raiz de 2 ao quadrado, que é 2, mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2, mais 3 ao quadrado, que é o z ao quadrado, né? Olha, de acordo com isso, nós vamos ter raiz de, em relação a isso, 2 mais 2 mais 9. Então, R vai ser igual a raiz de 13. Então, o R já foi definido. No momento que o R está definido, eu vou tentar o caminho mais simples, né, em relação a isso. O θ, eu já sei que é 45 graus, ele já foi encontrado. Eu não preciso fazer de novo, então eu vou fazer o φ. Ora, o φ, podemos usar o cosseno. Cosseno a menos 1 nós fizemos, né? É z sobre r. Cosseno a menos 1, então,
vai ser igual ao z, que é 3, sobre raiz de 13. Vamos para a calculadora, senão vai ficar assim, né? Se não tiver calculadora para fazer isso, vai ficar cosseno menos 1 de 3 raiz de 13. A gente não vai achar. Isso é aproximadamente 33,7 graus. Dá para achar, mas o trabalho é muito grande. Portanto, vou colocar aqui, esse P nas coordenadas esféricas vai ser R, que é 13, θ, que é π sobre 4. Se você não quiser, você pode passar isso aqui para 45 graus, pode ficar até bonito. E 33,7. E aí nós temos esse exercício das coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. Vamos pegar um caso, um exemplo, e pegar a coordenada esférica e passar para cilíndrica e polar. Então, a coordenada esférica dada aqui vai ser raiz de 10, π sobre 4, π sobre 3. Eu não coloquei antes, né, o que era igual, coloco aqui para frente. Ó. O que é isso? R, θ e φ. Mas não precisa, porque no momento que você vê aqui π sobre 3, π sobre 4, π sobre 3, você já vê que isso aqui tem que ser o φ, é um ângulo, né, dado. Então vamos passar para as coordenadas, eu vou escrever retangulares aqui, só para mostrar que são sinônimos as retangulares e as cartesianas, né? O nome é o mesmo. Então, o que nós faremos aqui? Para fazer isso aqui para coordenadas retangulares. As retangulares têm P, X, Y, Z. Não tem nada, foi dado nada. Então, eu tenho que achar o X, tenho que achar o Y, tenho que achar o Z a partir disso aqui, né? Mas o que eu tenho desses dados aqui? Eu já posso aplicar direto as equações do X, que são um pouco mais trabalhosas de lembrar, mas R é igual a seno de φ vezes cosseno de θ. Os dados já estão lá. O R foi dado. Quanto que é o R? Raiz de 10. Então, vamos multiplicar raiz de 10 vezes seno de φ. O φ é π sobre 3. Π sobre 3, não gostei disso aqui não. Π sobre 3 é 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, o ângulo é 60. Então, aqui, 10 vezes seno de π sobre 3, ou seja, seno de 60, vezes cosseno de θ, π sobre 4. Π sobre 4 é 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Isso nós já sabemos. Então, esse x vai ser igual a raiz de 10, vamos brincar um pouquinho com conta. Olha, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, é notável. Então, você pode ou usar a calculadora ou lembrar disso, né? Assim como de 45, raiz de 2 sobre 2 também é um ângulo notável. Olha, aqui nós multiplicamos tudo que está dentro da raiz, colocando dentro de uma única raiz. Então, vamos ter 10 vezes 3 vezes 2, que vai dar raiz de 60. 2 vezes 2, 4, né? Na multiplicação nós fazemos isso. Ora, se eu multiplicar 4 por 15, dá 60. Eu tiro 4 da raiz, vai ficar 2 raiz de 15. Você pode fatorar à vontade aí. Dividido por 4. Então, o x aqui, ele vai ser raiz de 15 sobre 2. Tá? O x foi encontrado. Nós fazemos a mesma coisa para achar o y. O y vai ser igual, a fórmula do y é R, seno, no caso do y, os dois senos, tanto do φ quanto do θ, são utilizados. Então, nós teremos aqui raiz de 10
que multiplica seno de φ, que é o seno de π sobre 3, nós já vimos, vezes o seno de θ, que é o seno de π sobre 4, que é 45, que é o mesmo cosseno. Então, isso aqui vai dar o mesmo valor, né? Nós vamos ter raiz de 15 sobre 2. O z é o mais fácil de achar. O z, ele é r cosseno de φ. Quer dizer, o mais fácil em termos de número, né, de contas. Raiz de 10 vezes cosseno de φ, de π sobre 3. Só que o cosseno de π sobre 3 é meio. Então, o z aqui vai ser igual a raiz de 10 vezes meio, que vai ser raiz de 10 sobre 2. Com isso feito, nós temos então que o P, o ponto, nas coordenadas cartesianas ou retangulares são raiz de 15 sobre 2, ficou até bonito, né? Raiz de 15 sobre 2, que é o y, raiz de 10 sobre 2, que é o z. Está aqui. Agora, finalmente, vamos para as coordenadas cilíndricas. E aí teremos feito exemplos de todas, passando para todas, né? Nos casos. No caso dessa coordenada cilíndrica, vamos só lembrar como é que ela é. Ó. É ρ, θ e z. Nós já temos daqui, ó, θ, que é igual a π sobre 4, nós já achamos. Nós temos z, que é igual a raiz de 10 sobre 2, que nós já encontramos. Então a questão é achar o ρ. Mas o ρ nós sabemos que ele é x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada destes, né? Ora, nós faremos então raiz de 15 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 15 sobre 2 ao quadrado, que nós descobrimos lá. Vamos fechar aqui, ó, a raiz e subir essa tela. Vamos subir a tela. O que nós temos aqui então é ρ vai ser igual a raiz de 15 ao quadrado é 15, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 15 quartos mais a mesma coisa, que é o outro, né, que é igual a 15 quartos. Quando nós somamos duas frações com o mesmo denominador, a gente mantém o denominador e soma os numeradores, né, que é 30 sobre 4. Está aqui. 30 a gente não tira da raiz. 30 por 2 dá 15, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, são números primos, nós não conseguimos tirar da raiz esses primos. Mas o 4 sim. Então vai ficar raiz de 30, raiz quadrada de 4 é 2. Então o ρ é raiz de 30 sobre 2. Portanto, o P ele é igual a o ρ. Quem que é o ρ? Raiz de 30 sobre 2. Tirar da raiz é mais bonitinho, né? Vírgula, θ. A gente já tinha descoberto o θ, né, que é o π sobre 4. E da coordenada esférica, da cilíndrica, é o z. E o valor de z, a gente já tirou, né, lá, que é raiz de 10 sobre 2. Então ficam aqui finalizadas as conversas de uma maneira simplificada sobre as transformações das coordenadas, né, cartesiana em polar, na primeira aula. Nessa aula, cartesiana em esférica e cartesiana em cilíndrica, cilíndrica em esférica e assim por diante. Bons estudos e até a próxima.